Fala aí, galera do canal Guzeiro TV, começando mais um vídeo pra vocês. Que isso, um vídeo de Free Fire insano, vídeos insanos, hein? Bom, então, relaxa, que não vídeo da semana, pelo amor de Deus, né? Vocês devem estar falando assim, que esse idiota tá postando um vídeo de, sei lá, não sei quantos minutos vai ter esse vídeo. Provavelmente vai ser bem curto, né? Pra ser um vídeo da semana, sendo que essa semana nem é vídeo de Free Fire, né? De Clash, mas relaxa, eu vou postar o vídeo de Clash ainda, de boa. Eu só queria estar falando pra vocês que agora vocês podem, se vocês quiserem, podem tá entrando na minha guilda, tropa. Essa aqui é a minha guilda, beleza? A Go Família, ela tá perto, perto não, no nível 4, falta só metade de um nível praticamente, um pouco mais da metade. Beleza? Tipo, essa aqui é uma guilda, né, tropa? Era de uns amigos meus aí, só que eles acabaram saindo da guilda e, tipo, transferiram a propriedade pra mim. Então, agora eu tenho novos planos assim, pra ela. Eu já até refiz um Instagram novo pra ela. Tá tudo lá bonitinho. Eu vou estar mostrando pra vocês um printzão, tá ligado? Então, tropa, esse aqui é o perfil da guilda, o Instagram da guilda, ó. O nome dela é Go Underline, Familiax, né? Família, no caso, com X no final. Aí eu falei Familiax só pra jogar. Aí eu coloquei assim, ó. Guilda, Go Família, 18 vacas, né? Eu coloquei 17 aqui porque tinha um cara na guilda, só que ele saiu. Então é 18. A tag é Go, coloquei com prazo 2 meses, mas na verdade eu acho que eu vou até tirar isso, que nem precisa de prazo. O recrutamento tá pelo meu canal, né? Que o link tá aqui embaixo. E eu coloquei aqui os líderes barra apoiadores, né? No caso é eu, que sou o líder agora, porque tipo, e os apoiadores é quem estiver ajudando a guilda, quem entrar nela depois, beleza? Só tem eu aqui no caso, porque o outro, tipo, o amigo meu que tá na guilda também não tem Instagram, beleza? Tá só nós dois na guilda, então tipo, ele não tem Instagram, eu coloquei só o meu aqui, beleza? Segue aí, ó. Eu vou estar colocando a foto de capa bonitinha pra ela, pá. E é isso mesmo, então é isso, a guilda, ó. Link no meu canal, meu perfil também, ó. Falando nisso, aproveite e segue eu aqui também, ó. Tá ligado? Então é isso, falou. Tá ligado? Eu queria tá falando se vocês quiserem entrar, beleza? Tipo, ela não tá auto-aprovada, né? Ela tá, tipo, pra mim aprovar. Mas depois qualquer coisa eu mudo, assim. Pra, tipo, pra se auto-aprovar ou vocês pedem, tipo, solicitação pra entrar nela, beleza? Mas é uma guilda agora que a gente vai focar, tipo, não focar em alguma coisa só. Tipo, a gente vai estar pegando sala nela. Como é que eu posso dizer? Se alguém tiver algum campeonato pra fazer, tipo, alguém achar algum campeonato a gente joga. Ou a gente mesmo pode criar X treino, assim, na brincadeira. Ou fazer live, assim, a gente jogando tudo numa sala personalizada. Vai ficar bem daorinha. Confia pra confiar. Assim que a gente for pegando sala, a gente vai, tipo, sei lá, tentando farmar sala, assim, né? Tipo, honestamente, não fazendo bug, né? Porque dá ban. Mas aí, tipo, a gente vai fazendo alguns campzinhos, a gente vai organizando, vai fazendo. Eu vou fazendo live aqui no YouTube, jogando com vocês, essas coisas, beleza? Então, a guild tá. Como é que fala? Tá quase level 4, faltando nível para level 4, né? E tipo, ela chama Go Família, né? E a tag dela é Go, assim como tá o meu nome. E tipo, eu não vou colocar muito tempo, assim, não. Pra vocês estarem trocando a tag, tipo, eu não vou colocar tempo. Vocês, tipo, podem colocar a tag, tipo, quando vocês quiserem, assim, né? Beleza. Então é isso, aí a gente vai fazendo sala, a gente joga camp quando aparecer, a gente faz treino, faço live no YouTube jogando com vocês aqui da guilda, e a gente vai melhorando ela, né? Aí tem o Instagram dela que eu vou estar deixando aí na descrição, e um printzão aparecendo aí pra vocês, eu já mostrei, não sei, beleza? Mas esse foi o vídeo mesmo, só pra tá dizendo pra vocês, que agora vocês podem entrar na minha guilda se vocês quiserem, beleza? E é isso mesmo. Só queria estar dizendo isso mesmo. Valeu, esse é o vídeo. Não, né? É só o vídeo, mas relaxem, eu vou postar o vídeo de Clash da semana. Mas então é isso. Valeu, falou, fui. Muito obrigado, hein? Entra aí.